Fala galera do canal Matemática Investidor, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai analisar aí o primeiro fundo de tijolo do canal, é o XPLG11, tá? É um fundo que foi pedido por algumas pessoas aí no último vídeo e acho importante também trazer essa variedade aqui no canal, não só fundos de papel, né? E, bom, antes disso, queria só dar uns recadinhos. Primeiro, eu queria agradecer o feedback, pessoal. Os seus comentários eu leio todos. Não são muitos ainda, mas eu leio todos. Pra mim, assim, no começo, agora no começo do canal, é muito importante que vocês deem esses feedbacks, essas respostas, que dão um incentivo pra gente continuar nesse trabalho, né, pessoal? Porque, assim, não é nem um pouco fácil compilar essas informações, acreditem. Baixar relatório gerencial de todos os anos dos fundos, analisar número por número, não é nem um pouco fácil e nem um pouco rápido, tá? Eu trabalho o dia inteiro e eu tenho uma filha pequena também, então meu tempo é muito escasso. Então acredite, pessoal, um pequeno comentário, uma pequena curtida ali já dá aquele up para eu continuar com esse trabalho, beleza? Então muito obrigado a todos que têm assistido. Peço que vocês compartilhem com seus amigos investidores esse canal também. É um pouco difícil para quem está começando conseguir aumentar assim a base de espectadores, né? Eu mesmo gosto muito do canal do Economista Sincero, fazia parte do grupo do Telegram deles e no último vídeo eu fui divulgar lá no grupo do Deva 11 e acabei sendo banido do grupo. Então, para quem está começando no YouTube, assim, é bem complicado conseguir esse apoio de quem já está há um tempo. Então, pessoal, eu dependo muito de vocês. Vocês fazem o boca a boca, vocês divulgam para seus amigos e isso vai dando força para o canal, beleza? Bom, gente, eu vou tentar ser o mais rápido possível, prometo. O problema é que a gente vai analisar hoje um fundo de tijolo e tem muitas variáveis para a gente falar aí, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar falar mais rápido e ser mais objetivo nas análises, tá? Bom, antes de irmos para a planilha, dois recadinhos também, tá? Primeiro, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Esse vídeo é uma análise estatística dos resultados do fundo, tá bom? Deixar isso claro. E o segundo, pessoal, rapidinho, eu criei um grupo no WhatsApp e no Telegram, justamente para a gente conversar, trocar ideia, trocar experiência, não só comigo, mas com os próprios colegas do grupo, tá bom? Então eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, tiver interesse, entra aí e participa, que a ideia é a gente criar uma comunidade aí bem grande e bem bacana, beleza? Pessoal, vamos direto aqui pro ponto. Vou tentar ser o mais rápido possível. O vídeo vai começar agora, basicamente, tem 3 minutos já. Então, olha só. Bom, primeiro de tudo, antes de analisar a tipologia dos contratos, só deixar uma observação importante, tá? O IPO do XPLG11 se deu uns meses antes de quando eu comecei minha base de dados, tá? E por que eu não comecei desde o IPO? Porque algumas informações do relatório gerencial não estavam tão objetivas, tão fáceis de entender, algumas não tinham. Então, para uma análise estatística eficaz, é preciso que a base de dados seja sólida, né? E eu só consegui identificar essa solidez a partir de fevereiro de 2019, beleza? Bom, indo direto ao ponto. Tipologia dos contratos. Galera, antes da gente analisar a proporção e como se deu ao longo do tempo, vamos analisar rapidamente aqui, tá? Bem objetivo, bem resumido, a diferença entre típico e atípico, né? O contrato típico, pessoal, é aquele contrato que a gente vê aqui na própria no local urbano mesmo, né? De apartamento, de casa, enfim. Eles costumam ter uma duração aí de até 5 anos, tá? É permitida a ação revisional, tá? Para quem não sabe o que é isso, é aquela ação judicial que algumas pessoas entram, né? Para rever cláusulas do contrato. Então ela é permitido, tá? Uma característica importante também dos contratos típicos é que eles não têm reformas específicas para atender o inquilino. Já já vocês vão entender o porquê disso aqui, tá? Eles também têm multa simples em caso de rescisão, né? Paga ali uma multa simples e está feita a rescisão. E uma característica importante também é que ele é fácil de locação futura. Então, geralmente os shoppings, os fundos de shoppings, os fundos de lajes costumam adotar esse tipo de contrato. Porque ali, tendo ali uma vacância, tendo ali uma rescisão de contrato, já aluga o espaço para outro inquilino. Beleza? Bom, agora os contratos atípicos. Os contratos atípicos, a característica predominante deles é a duração. Eles costumam ter aí de 10, 15 até 20 anos de duração, tá? Eles também não é permitida ação revisional, tá? De judicializar alguma cláusula do contrato. Não. O contrato atípico assinou aquilo, é aquilo até o final do contrato, tá?
E aí entra a questão das reformas específicas, tá? O contrato atípico, geralmente, essa parte aqui da reforma específica está muito atrelada à duração do contrato. Por quê? Porque geralmente a reforma específica é para atender aquele inquilino que precisa que o espaço seja reformado, seja adaptado para poder entrar em funcionamento, tá? Para a empresa, para o inquilino poder funcionar como ele precisa. E justamente por ter que fazer reformas específicas que o contrato acaba sendo mais longo. Porque pensa, se o fundo vai fazer reforma para atender aquela empresa X, ele certamente não conseguirá atender uma empresa Y no futuro, sem reformar novamente o espaço. Então, para ter essa garantia do recebimento por um tempo, né, devido à reforma, os contratos acabam sendo mais longos, beleza? Eles estão diretamente relacionados com esse item aqui. Pessoal, todo contrato pode ser rescindido. No caso dos contratos atípicos, a única diferença é o seguinte: havendo a rescisão do contrato, o inquilino ele precisa arcar com todos os aluguéis até o final do contrato. Então, se ele rescindir o contrato de 10 anos, se ele rescindir com 2 anos, os 8 anos restantes, ele vai ter que trazer o valor presente e vai ter que quitar esses aluguéis futuros. Então, é uma garantia para os cotistas de que, ainda que haja vacância física, né, que a empresa não esteja mais lá, que ela continue pagando aí os valores mensais do aluguel, tá? Então, a gente entende o quê? Que os contratos atípicos acabam sendo mais conservadores, né? Primeiro, porque tem uma duração maior, né? Então, se a gente vê que o contrato tem 10 anos, a gente tem, entre aspas, a certeza que durante 10 anos o fundo vai receber aquele aluguel, né? Em contrapartida, pessoal, é muito importante isso, né? É verificar quem é o inquilino, né? Se o inquilino tem uma saúde financeira bacana, se ele não tem apresentado déficit, prejuízo, porque se a empresa apresenta esses indicadores negativos, a tendência da empresa entrar em falência, entrar em recuperação judicial é muito grande. E a gente não quer isso como cotista de um fundo, né? Já no caso aqui do contrato típico, se a empresa falir, entrar em recuperação e sair do aluguel, como não teve nenhuma reforma específica no local, como a multa é simples, pagou, acabou, rescindiu, o detentor do contrato típico já aloca para um outro inquilino, certo? Bom, basicamente é isso. Falei muito, mas essa parte é importante, tá? Em relação a esse comportamento ao longo do tempo, a gente percebe que o XPLG11 ele tem uma característica mais atípica, né? Os contratos costumam ser mais longos. A gente percebe que desde o começo do fundo até hoje, teve uma pequena ano aqui, né, de 2021, começo de 2021 a começo de 2022, que os contratos típicos acabaram se sobressaindo, né? Mas hoje a gente verifica novamente que os contratos atípicos são predominantes nesse fundo. Então, assim, qual a análise que a gente tira disso? Esse fundo tem contratos mais longos, tá? Isso traz uma certa confiança para o fundo, uma certa segurança para o fundo, desde que os inquilinos sejam bons, sejam inquilinos com bons créditos, beleza? Primeiro gráfico é esse. O segundo gráfico, pessoal, passando bem rápido, é em relação aos indexadores desses contratos, típicos e atípicos, tá? A gente percebe que desde o começo do fundo até os dias de hoje, a parte em azul aqui é o IPCA, tá, pessoal? A parte em rosa é o IGPM. A gente percebe que o fundo tem uma grande predominância de IPCA, né? Do começo do fundo até hoje. Aqui em setembro de 2019 ele acabou adquirindo contratos, celebrando contratos aí vinculados ao IGPM e manteve até hoje essa proporção, né? Cerca de 60% IPCA e 38% IGPM. Uma pequena parcela aqui de IPC-FIP, beleza? Pessoal, agora o setor dos locatários. Vou tentar ser rápido porque essa análise aqui demoraria uns 10 minutos, pelo menos, se eu fosse explicar cada detalhe, beleza? Qual a importância de verificar o setor dos locatários, tá? Bom, primeiro vamos verificar como que eles se distribuem aqui. A gente verifica que hoje, né, a maior parte do setor dos locatários está está no comércio varejista, tá? A segunda maior parte aqui no setor especulativo, a gente tem uma pequena parte aqui em material de construção, né, e uma outra parte em outros aqui. O que acontece, pessoal? O que a gente precisa analisar nessa questão do comércio varejista, tá? O comércio varejista é um setor que ele está diretamente impactado pela performance da economia do nosso país. Então vamos lá, hoje a Selic está em 13,75%. O que isso significa? Significa que o governo está tentando reduzir a inflação aumentando os juros do dinheiro, do crédito,
tá? Então hoje, fazer um empréstimo, um financiamento, qualquer tipo de operação envolvendo dinheiro é mais caro. Isso faz o quê? Faz a economia desacelerar, faz o setor varejista acaba sendo impactado por isso, porque havendo menos dinheiro em circulação, há menos pessoas consumindo, né? E havendo menos pessoas consumindo, o valor dos produtos acaba caindo junto também, porque a demanda caiu, né? Claro, eu fiz uma análise bem rápida aqui, bem sucinta sobre isso. Isso aqui é tese de TCC, inclusive, de economistas aí renomados. Mas basicamente é isso. O setor varejista é diretamente impactado pela taxa Selic e pelo o andamento do mercado. Bom, se hoje a taxa Selic está alta e, em tese, o comércio está desaquecido, a economia está desaquecida, e considerando que nos próximos 12 ou 24 meses há uma grande perspectiva de que a Selic caia, ou seja, que os juros fiquem menor, o crédito fique mais fácil e o comércio seja aquecido novamente, o que a gente pode tirar disso tudo? Bom, a tendência que a gente pode analisar aqui é que com a redução da Selic, essa maior parte do comércio varejista que hoje faz parte, são inquilinos do XPLG11, tendem a performar bem, ou seja, tendem a manter o aluguel em dia. Mantendo o aluguel em dia, o que isso significa? Significa rendimento na nossa conta, pessoal. Quem é cotista do XPLG11, com a redução da Selic, considerando hoje os contratos do XPLG11, onde a maior parte está alocado no setor do comércio varejista, significa que essas empresas que são inquilinas do XPLG11 tendem a ter uma saúde financeira melhor nos próximos meses. E isso o que impacta para a gente, cotista? Impacta que o aluguel deve ficar em dia, tá bom? Pessoal, claro, vou reiterar de novo, é uma análise bem superficial, bem rápida, estou tentando falar rápido, já estamos em 12 minutos, tá? Bom, vamos ver a vacância, tá? A vacância é o seguinte, pessoal, até outubro de 2019 não havia, tá? De outubro de 2019 até julho de 2020, a vacância chegou em 9%, e não havia vacância financeira, que é vacância física, tá? A partir de agosto começou a ter vacância financeira também, na casa dos 4%. Hoje a gente está aí com uma vacância, tanto física como financeira, de 9%. O que isso significa? Pessoal, 9% do espaço físico de todos os imóveis do XPLG11 estão vagos, tá? E 9% também está inadimplente. Então vamos lá. Isso significa o quê? Significa que há uma margem de crescimento dentro do XPLG11 muito grande, porque a partir do momento que essa vacância zerar ou ficar muito próximo de zero, significa o quê? Mais aluguel para o fundo. E mais aluguel para o fundo significa o quê? Mais dinheiro no nosso bolso, mais dinheiro no cotista, beleza? Aqui, pessoal, eu vou passar bem rapidamente, que é um comparativo do yield, do IPCA e do IGPM, tá? Os fundos de tijolos tendem a ser menos impactados pela questão do IPCA e do IGPM, tá? Tendem a ser menos impactados. Pode perceber aqui, ó, que a linha roxa aqui do yield do fundo manteve uma certa constância, né? A gente vai ver futuramente, ali mais para frente, qual foi o yield médio do fundo, tá? Aqui uma outra análise importante, o último gráfico que eu trouxe. O valor de mercado e o valor patrimonial do fundo. Então vamos lá. Percebam que na maior parte do tempo o fundo foi sempre negociado acima do seu valor patrimonial. Aqui, ó, uma pequena queda, né? Uma grande queda aqui de 152 aqui em dezembro de 2019 para 104 em março de 2020. Pessoal, o que aconteceu aqui mesmo? Pandemia. Pandemia chegou, o mercado entendeu que teria um certa vacância financeira aí no fundo e acabou reduzindo o valor da cota, tá? Logo em seguida subiu de novo, né? Chegou a R$ 135 aqui em setembro de 2020 e logo mostrou uma tendência de queda novamente. Então veja, em fevereiro de 2022, pessoal, o XPLG11 chegou a ser negociado a R$ 73, né? Bizarrice aqui. E logo depois subiu aqui para 97,95 e hoje, né, dia 15 de setembro, fechou o dia aí, o mercado sendo negociado a 108,20. Pessoal, caminhando para o final aqui do vídeo. Uma análise sobre esse resultado. Houve momentos em que era melhor entrar no XPLG11, onde o valor do mercado estava bem abaixo do valor patrimonial, tá? Houve momentos melhores, mas ele ainda está muito bacana, tá? Porque a tendência, pessoal, o valor patrimonial do fundo ele é atualizado anualmente.
Então a tendência é que essa linha aqui seja ainda maior, seja ainda um pouco mais para cima aqui. Considerando o valor de hoje, apesar dele não estar no melhor cenário que já teve no passado, ele ainda é uma grande oportunidade, tá? Pessoal, eu vou só rever isso aqui, eu tô até achando estranho, eu acho que foi 93,73 aqui, tá? Eu vou rever. De qualquer maneira, esse aqui certamente foi o mês que registrou o menor valor, tá bom? Bom, pessoal, vindo aqui para os últimos duas tabelinhas rapidinho, já deu 15 minutos de vídeo. Aqui o resultado médio do fundo, então a média do dividend yield foi de 0,57, da mediana 0,57 também. O rendimento em real, 0,61 centavos, tá bom? E uma coisa bacana de observar também é o tempo do fundo, né? Desde o IPO foram 51 meses, 4,3 anos, tá? Só que, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não considerei desde o IPO pelas razões que eu já disse. Então, na verdade, essa análise aqui está se baseando em 43 meses de existência, tá? Fiz uma simulação rapidinha, pessoal, para fechar o vídeo, 16 minutos e pouquinho aí. Com o valor inicial de 10 mil reais, lá em fevereiro de 2019, a gente compraria 98 cotas do fundo, tá? Considerando a mediana de rendimentos, a gente teria uma renda mensal aí de 60 reais. Uma renda acumulada para 43 meses de R$ 2.583 e uma valorização aqui do patrimônio final. Perceba que o valor da cota negociada hoje é maior do que o valor da cota negociada no passado, diferentemente do que acontece na maioria dos papéis, porque a tendência dos papéis é o valor de mercado se equiparar com o valor patrimonial e muitas vezes desvalorizar. Né? Algo que acontece de forma contrária aos fundos de tijolo. Eles tendem a valorizar ao longo do tempo, tá? Bom, somando aqui patrimônio mais rendimento daria 13.160 e o rendimento total aí de valorização de cota mais rendimento mensal acumulado de 3.160. O que eu acho desse resultado? Uma análise minha. Eu acho o yield desse fundo muito baixo, tá? Uma mediana de 0,57 para mim, no meu perfil de investimento hoje, que acaba sendo um pouco mais middle risk ou até high yield, não se enquadra, tá? Esse yield aqui. Só que, pessoal, isso varia, claro, de perfil para perfil, de investidor para investidor, e tem uma variável que precisa ser considerada, que é a valorização do patrimônio. E esse fundo aqui mostrou que ele tende a valorizar ao longo do tempo, né? Então, assim, aqui fica uma opinião minha como investidor, ele não atende o meu perfil pelo yield ser muito baixo, porém, a gente, como eu disse, não é uma recomendação de compra nem de descompra, tá? Isso fica a critério de vocês, beleza? Pessoal, o vídeo é esse. Obrigado aí para quem assistiu até agora. Eu falei lá no começo que ia fazer até 15 minutos, não deu, tô chegando em 18. Vocês perceberam que eu falei rápido até, tô sendo o mais sucinto possível. É que no caso dos fundos de tijolo, as análises são maiores, tem muito mais variável pra gente ver do que nos fundos de papel. Se eu fosse fazer essa mesma análise na velocidade que eu fiz o último, isso aqui devia ter uns 30 minutos de vídeo, beleza? Pessoal, conto com vocês, por favor me ajudem a divulgar esse canal, compartilhe com seus amigos. Vou trazer muito conteúdo, não só analisando o fundo, mas sobre investimento em si, né? Trazendo alguns comparativos de como que seria investir nesse fundo, no HCTR11, no DEVA, no BARI. Qual fundo foi mais vantajoso ao longo do tempo. Vou trazer só uma palhinha para vocês aqui, ó, das tabelas que eu trouxe aqui, se alguém quiser parar o vídeo aí e ver. Já analisei 18 fundos imobiliários aí para trazer para o canal, beleza? Pessoal, é isso, muito obrigado, até a próxima e, enfim, curtam o vídeo e compartilhem. Abraço!